Oi, gente. Estamos de volta para mais uma aula de inglês e dessa vez vamos ver um tema que cai bastante nas provas, que é os false friends, falsos amigos ou falsos cognatos, ok? Então vamos se ligar, fazer suas anotações quando eu estiver explicando, porque depois você vai conseguir responder a atividade muito mais rápido, tá? Se você prestar atenção. Você vai preencher aqui o cabeçalho com o nome da escola, o seu nome completo, a sua série, você vai colocar aqui, ó, 9, a TH ou 8, TH, oitava série, ou se sua série for nona, aí você bota 9, TH, e já tem aqui o resto, grade, que é série ou ano. Equipe ou turma, aí você bota aqui A, ou B, ou C, ou D, a data. É a data que você vai fazer a atividade, ok? E pronto, só isso. 30ª aula de inglês, falsos cognatos, false friends. Vamos ver esse texto que está repleto de falsos cognatos. Tem muitos aqui. É bom que você anote, tá? E se quiser, você pesquisa mais sobre eles. Eu vou explicar aqui o básico e você que vai avançar aí na sua explicação. Se quiser ver de onde foi esse texto, acessa aí, ó, o endereço eletrônico está aqui. Ok? Vamos lá. O título do texto é A Day at Work. Um dia de trabalho. Ou um dia no trabalho. Ok? Vamos ver. In the morning, I attended a meeting between management and union representatives. The discussion was very comprehensive, covering topics like working hours, days off, retirement age, etc. Both sides were interested in an agreement and ready to compromise. The secretary recorded everything and the notes. Eventually, they decided to set a new meeting to sign the final draft of the agreement. Back at the office, a colleague of mine asked me if I had realized that the proposed agreement would be partially against the company policy not to accept works that have a red retreat. I pretended to be really busy and late for an appointment and left for the cafeteria. Actually, I didn't want to discuss the matter at that particular moment because there were some strangers in the office. After lunch, I attended a literacy given by the mayor, who is an expert in tax legislation and has a graduate degree in political science. He said his government intends to assist welfare programs and senior citizens, raise funds to improve college education, and build a public library, and establish tower limits on vehicle emissions, because he assumes this is what the people expect from the government. Muito bem, pessoal, esse texto está repleto de falsos cognatos. O que são falsos cognatos? São aquelas palavrinhas que se parecem com uma do nosso idioma, mas só fica por aí na aparência. Na realidade, não corresponde ao mesmo significado daquela do nosso idioma, ok? Então, são chamados de false friends ou falsos cognatos. Se a pessoa tira a palavra false e só coloca cognato, aí é o contrário, são aquelas palavrinhas que se parecem com a do nosso idioma e de fato correspondem ao mesmo significado
daquelas do nosso idioma. Aí o nome é só cognato. É uma palavra cognata. Ou seja, essa palavra parece e é igual no significado com uma do nosso idioma. Mas quando ela só parece, mas não é igual no significado, então é false friends, ok? Falsos amigos. Aqueles falsos amigos, amigos tóxicos, que só querem sugar de você, ok? Parece uma coisa, mas não é. Vamos ver então essas palavrinhas. Aí ele disse aqui, ó, in the morning, pela manhã, I attended. Então eu já deixei sublinhado aí, ó, em destaque. Coloquei em negrito e coloquei em itálico. As palavrinhas que estão em negrito e itálico são falsos cognatos. Então, ó, pela manhã, I attended. Aqui, attended parece com que palavra? Parece com atender, não é? Mas não é. Quando ele diz aqui, pela manhã, eu participei, attended, participar, ou assistir, ok? Mesmo o verbo de assistir TV, assistir. Pela manhã, eu participei ou assisti uma meeting. Meeting é reunião. Pela manhã, eu participei de uma reunião entre a gerência, a administração e, union. Essa palavra union parece com união no nosso idioma, mas não é. Union pode até significar união também, mas é a união dos trabalhadores. Quando ele diz Union Representatives, é a união dos representantes. A união que ele fala aqui, Union, não é uma união, significa sindicato. Okay? É a união dos trabalhadores, sim, mas é o sindicato. Então, só essa palavrinha, Union, significa sindicato. Ok? Então, ele disse que pela manhã participou de uma reunião entre a gerência e os representantes do sindicato. A discussão foi bem, olha a palavrinha, ó, comprehensive, bem compreensiva. Quando a gente vê essa palavra comprehensive, a gente pensa logo compreender a pessoa. Ah, não, olha, eu compreendo ele fala alto, tá? Ele parece que está discutindo, mas eu compreendo que é para o nosso bem. Não, não é essa a palavra. Comprehensive não é compreender. Comprehensive significa abranger, tá? Então, ele diz aqui que a discussão foi bem abrangente. Então, abrangente seria essa palavrinha aqui, comprehensive, abranger, ou seja, cobrir. Né? Abrangente é que cobre. Por exemplo, se diz assim, o sinal 4G, o sinal 4G é abrangente na região metropolitana do Recife. Ou seja, ele cobre a região metropolitana do Recife. Então, comprehensive não é compreensivo, é abrangente, ou seja, cobre. Cobre, então a reunião foi bem abrangente, cobrindo tópicos como horas de trabalho, dias de folga e aposentadoria, idade de se aposentar, retirement age, entre outros. Ambos os lados estavam interessados num acordo e prontos para to compromise. Essa palavrinha compromise parece com o quê? Com compromisso. É quase isso, mas compromise significa fazer um acordo, tá? Chegar a um acordo, a um tratado, ok? Então, ambos os lados estavam interessados num acordo e prontos para firmar um compromise. Compromise que ele diz aqui é um tratado ou um acordo, ok? A secretária gravou tudo em anotações, em notas, ou seja, escreveu tudo. Essa palavrinha também, ó, recorded, gravou, eu disse aqui na tradução gravou. Mas aqui no nosso idioma, record, parece que quebrar os recordes, não é? Quando a gente diz, fulano correu muito rápido, quebrou o recorde. Ou seja, quebrou a marca anterior que alguém tinha deixado. Então, essa palavra record não é quebrar recordes, não é quebrar marcas. Record significa gravar. E aqui está no passado, ó, é de, então ficou no passado. Então, a secretária registrou, gravou tudo
em notas, ou seja, escreveu tudo. Eventually. Eventually, parece com que essa palavra? Eventually. Parece com eventualmente, não é? Eventualmente, o eventual, mas não tem nada a ver. Eventually significa finalmente. Pois é, então é um falso cognado. Finalmente, eles decidiram marcar uma nova reunião para a assinatura do desfecho final do acordo. De volta ao escritório, ao posto de trabalho, office, escritório ou posto de trabalho. Tá? Então, não confunda com oficial. Não, não é oficial. Aqui é um falso cognato. Pode ser um falso cognato se alguém acha que office é um oficial. Não. Aqui office é local de trabalho ou escritório. De volta ao escritório, um colega meu perguntou-me se eu tinha realized, se eu tinha realizado. Então, essa palavra realized parece com realizar, ou no passado, realizado, mas não tem nada a ver. Tá? Então, um colega meu perguntou se eu tinha me dado conta de. Ok? Realized significa se dar conta de. Então, se eu tinha me dado conta que o propósito do acordo estaria parcialmente contrário à company policy. Olha, essa palavra policy, ela muda tanto na escrita quanto na pronúncia. Se você tira o Y, olha aqui, eu vou tirar o Y, presta atenção, e coloco a letra E, aí então a pronúncia muda para police, police. Se eu tiro o E e coloco o Y do jeito que está, aí a pronúncia muda para policy. E o significado, evidentemente, muda, né? Então, não pense que aqui é polícia. Não. Aqui é policy, que são as políticas ou as diretrizes. Se mesmo assim ainda você não entendeu, nem políticas, nem diretrizes, eu vou arredondar para leis, ok? As leis. E aqui ao lado tem company, que é empresa. Então, ó, um colega meu me perguntou se eu tinha me dado conta que o propósito do acordo estaria parcialmente contrário às políticas da empresa, ou às diretrizes da empresa, ou às leis da empresa, de não aceitar trabalhadores que já tenham se aposentado, retired, se aposentado, ok? Retired, que tem que dizer retired, não é retirado, ok? É um falso cognado. Retired vem da palavra retiro, que significa se aposentar, descansar, ok? Então, iria parcialmente contra as diretrizes da empresa de não aceitar trabalhadores que já tinham se aposentado. I pretended. A palavra pretended parece com pretender, mas não é. Pretended significa fingir. E aqui está no passado. Ok? É passado. Então, eu fingi estar de fato ocupado e atrasado para um appointment. Essa palavra appointment parece com que palavra do português? Apontamento, não é? Isso. Parece, mas de fato não é. Então ele diz que ele fingiu estar de fato ocupado e atrasado para an appointment. Appointment significa hora marcada ou um compromisso, ok? Appointment significa hora marcada ou um compromisso. Então ele fingiu estar ocupado e atrasado para um compromisso e saiu para a cafeteria and left to the cafeteria. Essa palavra cafeteria parece com cafeteria, não é? Parece, mas não é. Cafeteria significa refeitório. É um falso cognado. Actually, essa palavra actually significa, parece, né, com atualmente, atual, mas não é. Actually significa de fato ou na verdade, ok? Então, de fato,
eu não queria discutir a matéria ou o assunto naquele particular moment. Particular moment. Ou momento particular. Esse particular significa exato, específico. Não é particular. Como, por exemplo, a escola é particular. Não, não é esse significado. É um falso cognato. Então, eu não queria discutir aquele assunto naquele momento específico, exato, ok? Porque existiam alguns strangers, que são estranhos, tá? Parece, né, com a palavra estranho, mas significa desconhecidos, ok? Desconhecidos. And the office, que existiam algumas pessoas desconhecidas no escritório. Depois do lunch, essa palavra lunch, desculpa aí, o telefone tocou, minha gente. Essa palavra aqui, lunch, depois do lunch, parece com a palavra lanche, não é? Mas não é. É almoço. É um falso cognato. Depois do almoço, I attended a literacy. Essa palavra attended, a gente já aprendeu nesse próprio texto aqui. Então, não vou repetir. Vão treinando aí a consciência, treinando a mente, tá? Depois do almoço, I attended a literacy. Essa palavra literacy parece com outra palavra do português. Lecture, leitura, é? Parece com lecture, com leitura, não. Só que é um falso cognato, tá? Ela é um falso cognato. Significa conferência. Ok? Conferência. Então, I attended a literacy, uma conferência, uma palestra, dada pelo mayor. Mayor. A pronúncia é essa, mayor. Não é maior, tá? É um falso cognato. Aqui não é maior, é mayor, que significa prefeito, que é um expert in tax legislation. Então, diz que o prefeito é um expert. Essa palavra expert significa perito, tá? Tax. Essa palavra T-A-X, tax, parece com taxa, não é? Mas não é. Tax significa tributos, ok? Tributos. E tributos é apelidado de impostos, ok? Então, uma palestra dada pelo prefeito, que é um expert, é perito em legislação tributária. Legislação, as leis de tributos, ou seja, leis de impostos. E tem uma graduate degree, ou seja, uma pós-graduação, tá? Graduate degree, pode ser um falso cognato, degrau, gradual, não é degrau gradual, é pós-graduação. Só a palavra degree significa formação ou graduação. É quando você conclui a faculdade. Você é graduado. É só degree. E graduate degree significa pós-graduação. Não é uma especialização, é uma pós-graduação, depois da faculdade. Ok? Que tem uma pós-graduação em Political Science, em ciência política. Ele disse que o governo intends. Essa palavra intends significa pretende, pretender, ter em mente, ok? É um falso cognato também. Ele disse que o governo pretende to assist. A palavra assist, né, não é assistir. Assistir TV, assistir o jogo. Não, não é esse o sentido. Assist vem da palavra assistência, tá? Assistir, de dar assistência, ou simplesmente ajudar, ok? O governo dele pretende ajudar, tá? Dar assistência aos programas sociais, welfare programs, programas sociais, e aos idosos, cidadãos idosos. Senior, a palavra senior não é senhor, tá? Se você está confundindo com senhor, é um falso cognato. Senior significa, é o contrário de junior.
Junior, por exemplo, os juniores vão jogar futebol. Os juniores são os jovens. E o contrário disso, de juniors, são os seniors, que são os idosos, as pessoas que já têm certa idade, ok? Citizens são cidadãos. Então, programas sociais e aos idosos, ok? Rise funds. A palavra rise significa levantar ou arrecadar, e funds, fundos, significa dinheiro, ok? Levantar fundos para melhorar college education. College education. Essa palavra college parece com qual do português? College. Isso, parece com colégio, não é? Ou colega, mas não é. College significa faculdade. Ou seja, levantar fundos para melhorar a educação universitária, a educação de faculdade, e construir uma public library. Public library. Essa palavra library parece com qual do português? Library. Isso, parece com livraria, não é? Mas não é. Library é biblioteca. É um falso cognato. Okay? Parece, mas não é. Okay? Então, e construir uma public library, ou seja, uma biblioteca pública, e estabelecer Tauher limits. Limites, ó, a palavra talk significa rígido. Talk, até aqui, ó, rígido. É um adjetivo, rígido. Quando a gente acrescenta ER no final de um adjetivo, ele fica no grau comparativo, ou seja, mais. Então, se era rígido, ficou mais rígido, ok? E estabelecer limites mais rígidos on vehicle emissions. Essa palavra emissions não é emissão. Tá? Pode até significar emissão, mas é em outro sentido. Emission significa escapamento, gases que saem pelos escapamentos dos veículos, ok? Aqueles gases poluentes. Então, estabelecer limites mais rígidos para os gases que saem dos veículos, ou seja, a emissão de gases dos veículos. Porque assumes significa ter como verdade. Ok? Ter como verdade. Assumes, que ele diz aqui, não é assumir, tá? Ele entende, ou seja, ele tem como verdade que isso é o que as pessoas esperam de um governo. Olha, que governo bom esse, eu vou votar nesse, hein? Só não sei qual é. Vamos lá, então. De acordo com o texto ou baseado nele. Primeiro quesito. Uma reunião. A meeting one. Uma reunião. Esse one aqui é a partícula passivadora se. Ok? Simplesmente a partícula passivadora se. Uma reunião. Aí temos aqui as palavras attends, watch, assist. Uma reunião assiste-se. Se que eu estou falando é isso aqui. Uma reunião assiste-se. Então, você vai escolher um desses daqui. Ó. Qual desses é o assistir a uma reunião? É attends, é watch ou é assist? Assistir a uma reunião. Uma reunião assiste-se. TV nós assistimos. E os projetos do governo assistem os programas sociais. Então, você vai escolher qual dessas palavrinhas vai encaixar nessas três lacunas. Ok? Uma reunião assiste-se. TV nós assistimos. E os projetos do governo assistem os programas sociais. Segundo quesito. O significado correto da frase. A discussão foi muito... Não, vou colocar as aspas aqui que não entrou. Então, aqui ele diz, ó, o significado correto da sentença, que sentença é essa? Essa aí que está espiada. Vou colocar os dois pontos. O significado correto da sentença. The discussion was very comprehensive.
quando a versão em português é feita, seria. Ou seja, quando ele diz aqui, quando a versão em português é feita, é na tradução, simplesmente na tradução. Então, o significado correto dessa sentença aqui, ó. Essa é a sentença, essa é a frase. O significado correto dessa frase em português seria: a discussão foi muito, letra A, B, C, D ou E. Marca um X na opção correta, ok? The discussion was very comprehensive. A tradução disso aí seria: a discussão foi muito completa com uma dessas palavras. Marca um X. Terceiro quesito. A expressão retirement age se refere, letra A, B, C, D ou E. Marca com X. Quarto quesito. Union representatives são chamados em português de representantes A, B, C, D ou E. Marca um X. Quinto quesito. A palavra ideal em português para policy no texto seria, marca um X. Sexto quesito. Para substituir a palavra actually, seria possível usar, olha, aqui no sexto quesito é uma questão de proposições múltiplas. Proposições múltiplas têm duas colunas, tá? Ela vai de 00 a 44. Você tem que copiar tudo isso aqui. E você tem que marcar nas duas colunas. Se por um acaso você marcar um X aqui na letra C e não marcou ali, tá errado, minha gente. Você precisa marcar ali. Depois você marca uma dessas alternativas. Ok? Tem que marcar aqui. Por exemplo, para substituir a palavra actually, seria possível usar. Se você acha que indeed seria possível substituir a palavra actually, então lembre-se, você vai marcar aqui, ó, na primeira coluna, que é T. Essa primeira coluna é como se tivesse um T aqui em cima. Esse T significa true, verdade. Ok? Verdade, true é verdade. E a segunda coluna é dos falsos. Ok? Tomara que você nunca se sente nessa coluna dos falsos. Muito bem, então, ó, a primeira coluna é T, a segunda coluna é F. Mesmo que seja verdadeiro ou falso, você tem que marcar em todas as colunas, ok? Por exemplo, se você acha que indeed pode substituir actually, aí você marca aqui, ó, nesse 0. Marca um X aqui no 0. Aqui não marca, porque você já marcou aqui, ó. Aí, então, você vai para o 1, para dizer a verdade. To tell the truth. A palavra to tell the truth pode substituir actually? Se não pode, você marca aqui, ó, um X aqui na segunda coluna. Aí sai marcando em todas as colunas. Quando você terminar, você vai procurar o que foi que você marcou. Por exemplo, vamos botar que você marcou tudo T. T, é tudo verdade, tudo verdade. Aí, então, depois que você marcar, aí você vai procurar aqui A, B, C ou D. Aí você vai ver, é a A. Eu marquei tudo T. Então, é T, 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 T. É a letra A. E você marca um X na letra A. Entenderam? Qualquer coisa na dúvida, manda um chat aí para mim que eu respondo, ok? Sétimo. A mayor, um prefeito, costuma trabalhar em qual dessas opções? Um prefeito costuma trabalhar em qual dessas opções aí? Oitavo. Tower limits são aqueles, marca um X. Nono quesito. Tax legislation significaria em português legislação, marca um X. Décimo quesito. O governo pretende, ok? O governo pretende, essa expressão aqui, ó. His government intends. His government intends. Significaria em português, o governo dele, marca um X. Ok? É só isso. Bye, bye. Qualquer dúvida, pergunta aí no chat.